Mais uma vez, boa noite a todos. Então, hoje eu vou ficar aqui melhor. O batismo no corpo. Aqui tem a imagem de uma pessoa cumprimentando. Por quê? Porque o batismo no corpo, ele nada mais é do que você se descobrir a sua importância, a sua atribuição dentro do corpo de Cristo. E para quem está chegando, é exatamente, você imagina você sendo recepcionado para cumprir aqui o propósito de Deus na sua vida. E quando o propósito de Deus se cumpre na sua vida, o corpo todo é abençoado. Então vamos lá, o objetivo é apresentar o que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. E sendo assim, como filhos de Deus, participamos do corpo conforme a vontade de Deus. Amém? Então, o tópico 2, todos somos do corpo. Todos somos do corpo. Existe um pensamento que as pessoas vêm para a igreja e elas acham que elas vêm para a igreja para serem servidas. Ou que para elas virem para a igreja, elas estão fazendo um favor. Não, pastor, eu vou lá na sua igreja. Não, pastor, eu vou lá, eu prometi que eu vou lá, eu vou. Mas, sabe, é um favor e não é um favor, queridos. Não é um favor. Nós é que precisamos estar ali para estar crescendo, para estar desenvolvendo. Ô, Roque, vê se chegou. Acho que chegou alguém ali. Tá bem, mas é que nunca vieram aqui, visita. Não? Amém. Então, vamos lá. Todos somos do corpo. 1 Coríntios 12, 12. Quem vai abrindo aí? Alguém já abre Efésios 2, 19. Aí vai abrindo aí, 1 Pedro e Efésios 4. Quem lê para nós lá? 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Olha só que interessante. Assim como o corpo é um e são muitos os membros, assim também é o corpo de Cristo. Então você imagina o seguinte, uma vez tem um exemplo muito bacana que eu gosto muito, que é do dedinho do pé. O dedinho do pé. Se cortar o teu dedinho do pé, e muita gente acha que o dedinho do pé é totalmente dispensável, se cortar o teu dedinho do pé, você vai ver que ele vai te fazer muita falta, porque ele é primordial para o equilíbrio de todo o corpo. Algo tão pequeno, teoricamente, desprezível, vamos dizer assim. Não, só se cortar não tem problema. Tem problema. Você sente o impacto. Você sente a importância que é estar, aquela pecinha, aquele membrozinho pequenininho, dedinho, todo o corpo fica desequilibrado. Ok? Uma outra situação, por exemplo, o ouvido, quem tem labirintite, às vezes um pequeno probleminha dentro do canal auditivo, você perde todo o equilíbrio do corpo. Mas é uma coisa minúscula. Ou vamos pegar lá uma unha encravada. Eu sei bem o que é isso, eu tinha muita unha encravada, do dedão. Ah, mas é só uma unha encravada, um cantinho. Gente, o cara vai andar mancando, dói aquilo. Boa noite. E aí você vê o quê? Você sente a importância, você sente como é importante. Da mesma forma, cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Não importa qual a nossa posição. Não importa se você é dedinho, não importa se você é nariz, não importa se você é orelha, não importa se você é pé, se você é coração, não importa. Todos são importantes da mesma forma, para que o corpo cresça, para que o corpo se desenvolva. Então todos somos do corpo. Efésios 2,19. Quem lê para nós lá? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só que interessante. Quando fala em concidadãos dos santos, significa que nós o quê? Nós não pertencemos a este mundo. Nós temos um outro lugar, nós pertencemos a um outro lugar. Somos da família de Deus. Imagina você dizer que você é filho de Deus. Dizer, pai, eis-me aqui e tal. E Deus ser o teu pai. Na mitologia grega, isso acontecia somente com... Não é o nome, Google, daquele... Ulisses, Não era Ulisses. O que era filho de Zeus lá? O Hércules?
Era o Hércules. Não, acho que era o Hércules. Tem um deles ali, um dos heróis da mitologia grega, eu não lembro agora, não sei se era Ulisses, da mitologia grega, ou era o Hércules lá. Um desses dois aí, que eles eram filhos de Zeus. Ele era meio semideus, assim, né? Então ele era filho, então ele chamava Zeus de pai. Mas ele era tido como semideus, né? Então ele tinha poderes, ele tinha atribuições, ele tinha uma série de coisas. Nós não somos semideus, nós somos filhos. Nós somos filhos. E Jesus disse que tudo que ele fazia, você também pode fazer. Tudo que ele escreveu, tudo que ele deixou somente um exemplo, e ele foi além. Ele disse que nós faremos ainda mais. Muito mais. Porque Jesus só ficou 3 anos aqui, no ministério dele. Mas nós ficaremos muito mais tempo. Então nós podemos ir muito além. Ok? 1 Pedro 2,9. Quem lê lá para nós? Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamam da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quem crê nessa palavra? Quem crê, levanta a mão. Quem crê nessa palavra que a Sara acabou de ler? E por que a gente não faz? Por que nós não agimos como sacerdócio real, não falamos da maravilhosa luz, não falamos do nosso reino, do reino do nosso Pai, enfim, nós não vivemos essa verdade? Está escrito aqui. Nós fomos chamados, o que nós somos, nação santa. Nação santa é um povo que ele é separado, ele é exclusivo, ele não é que ele é melhor do que os outros, mas ele não tem certas atitudes, ele não tem certos problemas. Por quê? Porque ele teme a Deus, ele serve a Deus. E propriedade de Deus, quando nós somos propriedade de Deus, significa que nós temos certos privilégios, temos certos cuidados, certa segurança, porque quem cuida de nós é Deus. Efésios 4, quem lê para nós lá? Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e em todos. Olha só. O age foi eu que coloquei. O age foi tu que colocou. Né? Ali fala em todos. Né? Ele age por meio de todos, age em todos. Então, aonde que nós enquadramos nisso aí? Essa é uma realidade para mim e para você. Então, não é somente o pastor, não é somente o líder, não é somente aquela pessoa, não, é todos. As atribuições do batismo no corpo, quando nós somos corpo de Cristo, as atribuições que estão aqui escritas são para todos. Então, todos fazemos parte. Quando a gente fala do MAP, né, eu sempre digo assim, nós somos uma equipe. Né, nós somos pessoas que estão aí trabalhando, seguindo um propósito, crendo num propósito, numa visão, num projeto de Deus, mas todos têm a sua atribuição. Todos vamos seguindo. Tem aqueles que têm mais responsabilidade, foram atribuídos de conduzir, né, o rebanho, mas todos têm a sua parcela de trabalho, a sua parcela, né, dentro desse projeto. Então, participantes do corpo, co-herdeiros com Cristo, não nos tornamos donos e fazemos o que queremos, mas participamos cooperando com o que nos foi dado por Deus, conforme Efésios 3, 6. A gente já leu ali o 4, é bem parecido ali, então a gente sabe que a atribuição, novamente, de todos. Continuando, temos como cabeça quem? O Senhor Jesus é o nosso cabeça, Ele é o nosso cabeça. Está lá em Colossenses 1,18. E ligados nele e entre nós, por intermédio de juntas e ligaduras, aumentando conforme o consentimento de Deus. Conforme Colossenses 2,19. Quem quer abrir lá? Colossenses, pode abrir já o 1,18 e depois o 2,19 lá. Abre lá para nós.
Vamos lá, Colossenses 1,18, então, quem lê para nós? 17, então. Tá. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Proeminência. Isso. Proeminência. Amém. Então, novamente, né? Jesus sendo cabeça, em tudo seja sujeito, né? Em tudo tenha Cristo como o cabeça, como o Senhor, né? E o 2,19, quem lê para nós lá? Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Olha só. Então todos, quando estão ligados, todos crescem juntos. Quando a igreja cresce, quando a igreja amadurece, todos crescem juntos. Quando o corpo está doente, um membro está doente, está com um problema no dedinho, todo o corpo sofre. Da mesma forma, quando o corpo está saudável, todo o corpo está saudável. Ele goza deste estado de saúde. Ok? Vamos lá então. Alguma dúvida até aqui? Tranquilos? Vamos então para falar dos grupos familiares. A melhor forma de ser batizado no corpo é através do desenvolvimento de relacionamento dentro do próprio corpo, que é a igreja. Hoje nós estivemos lá no lugar onde a Marina trabalha, e a gente esteve conversando com as pessoas lá, e para a honra e glória do Senhor, elas aceitaram Jesus. Tivemos 8 pessoas que aceitaram Jesus, e a gente olhando para aquelas vidas, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente fala de Jesus, quando as pessoas oram, né, e declaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, diz: isso não pode acabar hoje. O que Deus começou hoje, que você creu, que você orou, isso tem que ter continuidade. Isso tem continuidade aonde? Na igreja, não tem outro lugar. As pessoas acham que elas podem ficar em casa, que elas vão botar uma Bíblia lá na cabeceira da cama, que elas vão fazer as suas orações, as suas preces, e vão ler a Bíblia todo dia. Então, mas pastor, está errado? Não está errado. Mas isso não é comunhão. E isso não vai longe. Ela pode ter lá a sua rotina e tudo mais, mas ela sempre tem que estar em comunhão com alguém. A igreja tem esse papel de gerar comunhão, de gerar edificação, de gerar realmente crescimento na vida das pessoas, que é o corpo de Cristo. Ok? Então, isso acontece através, no nosso caso, dos grupos familiares, que são grupos formados em média por 14 pessoas, pastoreados por um líder ou casal de líderes que se reúnem periodicamente nas suas casas em sistema de rodízio ou no templo. Então, os grupos familiares, eles têm esse propósito das pessoas servirem, de serem servidas, de ensinarem, de aprenderem, porque se a gente trata somente de culto, o culto ele é muito formal e, de certo aspecto, eu acho também muito exclusivo em alguns aspectos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que deveriam estar no culto não vão estar. Mas às vezes na sua casa você convida, ela vai. Você convida lá para um café, para um jantar. Nós vamos ter uns amigos lá em casa. Vamos lá comer, vai ter uma pizza, vai ter um negócio. O cara até se anima. Às vezes a pessoa não está bem, às vezes está sozinha, mas na sua casa ela vai. Mas na igreja ela não quer ir, porque às vezes ela foi num lugar, não teve uma experiência legal, ou enfim, ou falaram um negócio para ela, então ela não vai. E na tua casa ela vai, ok? E lá ela encontra quem? A igreja. Ela encontra a igreja do Senhor na sua casa. Ela diz: mas isso é igreja? Isso é igreja. Aí eu quero ir no culto com vocês. Eu quero saber onde vocês se reúnem, eu quero fazer parte disso, ok? De onde surgiu a ideia dos grupos familiares? De onde que surgiu? O texto base é Êxodo 18. Quem lê para nós lá Êxodo 18, do 17 ao 24? Vamos lá, um de cada vez aí para não dar tumulto, né? Senão fica dando tumulto. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode
executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentro de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, e de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então vamos lá. Estamos falando aqui o contexto de quem? Moisés. Moisés recebeu de Deus a incumbência de conduzir pelo deserto aproximadamente 6 milhões de judeus. Isso dá mais do que 10 vezes a população toda de Joinville. Então você imagina, conduzir 6 milhões de pessoas no meio de um deserto. E aí, o que acontecia? Ele sentava, como não existia naquela época o magistrado, era ele que tinha comunhão com Deus, ele recebia a lei e ele executava a lei. Ele era os 3 poderes ao mesmo tempo. Ele era o legislativo, ele era o executivo e era o judiciário. Ele era os 3 ao mesmo tempo. Só tinha ele. Aí você imagina ele sentado de manhã cedo, ele sentava e ia julgar as questões. Ah, o meu vizinho, não sei o que, roubou o negócio lá. Então ele ia lá, julgava e saía. Vinha o outro. Ah, minha esposa, não sei o que, fez isso, isso, isso. Julgava e vinha para o outro. Ah, tudo, desde as causas menores até as maiores, era tudo ele que fazia. Então o sogro dele, o Jetro, ele fica observando isso. E ele diz o seguinte: Moisés, isso não é legal. Tu vai te acabar em nada. Por quê? Porque tu está cansado, tu não consegue fazer aquilo que tu tem que fazer. Que é o quê? Quer estar em bem, quer estar conduzindo o povo, quer estar muitas vezes buscando a Deus, você está sobrecarregado. Então o que você faz? Escolha dentre o povo pessoas que vão cuidar, vão te auxiliar, vão nos distribuir a carga. E aí nascem os líderes. Então ele escolheu líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 500, líderes de 1000. Então tinha os pequenos grupos que eram formados por 10. Os pequenos grupos, né? Tudo de 10 em 10. Então vários grupinhos de 10, foi tudo dividido em 10. Cada 5 grupos, que dava 50, tinha um líder que cuidava. Ele só cuidava desses 5 grupos. Desses 5 grupos, aí formam vários grupos de 5. Aí ele pegava 20 desses, eram os grupos de 100. Tinha um outro líder que cuidava. Então, eu sou líder do grupo de 10. Deu um problema com o Gustavo lá e eu não sei como resolver. Eu vou para o Fabão, que é o líder de 50, é o meu líder. Né? Eu sou líder do Gustavo. O Gustavo é do grupo de 10 ali. Eu sou o líder dele. O meu líder é o de 50. É o Fabão. Aí eu chego para o Fabão, Fabão, o Gustavo aconteceu um negócio, eu não sei como resolver. Aí o Fabão chega e diz, pô, mas isso aí eu também não sei como é que é. Aí ele vai para o líder de 100, que é o líder dele, que cuida de 100 pessoas. Aí que é o Leandro. Aí ele chega para o Leandro, Leandro, o Gustavo lá, que é do meu liderado, é uma ovelha do meu liderado, deu BO lá e tal, eu não sei resolver isso aí. Não sei como é que dá. E o Leandro diz assim, cara, também não sei e tal. Ele vai para o líder de... E assim vendo até que chegasse a Moisés. Então tinha uma cadeia hierárquica que a ideia de Jetro foi liberar Moisés de muita coisa. Então pequenas questões iam se dirimindo ao longo dessa existência, desses líderes, e Moisés então ficou mais de boa, ficou mais tranquilo. Né? Ok? E ele seguiu, ele fez. Né? Ele seguiu certinho a ordem, né? Seguiu certinho a orientação ali de Moisés. De Jetro, desculpa. Daqui nasceu o grupo familiar. Então você fala, mas onde é que nasceu a ideia do grupo familiar? Daqui. Êxodo 18.
Tá? Então você pode marcar, né, principalmente quem é do Ministério Pastoral aí, Êxodo 18 é a nossa base para os grupos familiares, células, grupos pequenos, grupos de crescimento, o que for, vem desse texto base. Ok? Um único líder só pode atender com eficiência um número limitado de pessoas. Então vamos analisar esse texto ali, né? Um único líder só pode atender com eficiência um número limitado de pessoas. E é verdade. Você imagina Moisés cuidando de 6 milhões de pessoas. Será que ia ter qualidade nesse atendimento? Será que ele ia ser efetivo? Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele tentasse, por mais ele não conseguia, porque ele nem vida ele ia ter. Concorda? Então, um único líder só pode atender com eficiência um número limitado de pessoas. Se a igreja expandir, o líder sem estrutura pode desfalecer e o projeto pode morrer. Então, nesse caso, quando o líder está sozinho e ele não tem a visão de cuidar de pessoas, desse cuidado mais de perto, a igreja expande e ele desfalece. Por quê? Porque ele não dá conta. E as pessoas têm o quê? Tem demandas. As pessoas precisam de cuidado, as pessoas precisam, né, ser atendidas, enfim. 3. As pessoas terão dificuldade em serem atendidas e pastoreadas. Então essa é a análise do texto. Como é que funciona? Como é que funciona na prática? Os apacentadores são pessoas ensinadas nos estatutos e nas leis e são orientadas no caminho que deve andar e na obra a ser feita. Está lá no Êxodo 18, 20. Seja bem-vindo, Leco, Pati. Eles são orientados a estarem, né? São orientados e ensinados a cuidar. São instituídos apacentadores sobre grupos de pessoas. Estes, por sua vez, tornam-se apacentadores que instituem co-apacentadores e assim por diante. Então, dentro do meu grupo, vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar a Paty e o Alex, que são líderes de grupo familiar, né? Eles têm o grupo deles, a Patrícia tem o grupo das mulheres, né? Então, esse grupo das mulheres, ela já dentro do grupo das mulheres, ela já institui, ela ora, obviamente, ela vai buscar de Deus alguém que ela vai treinar para ser apacentador com ela. Então, chama-se de co-apacentador, ou co-líder, né? E ela vai treinar, ela vai grudar nessa pessoa e ela vai começar a trazer para perto, ela vai começar a ensinar, ela vai começar, sabe, trazer mais junto. Quando tem algumas questões, ela convida essa pessoa para estar junto, porque ela está ensinando. Por quê? Porque se eventualmente esse grupo venha a crescer, e é o que tem que acontecer na igreja, os grupos eles não podem ficar em si mesmos. Ah, pastor, mas está escrito lá que é só 14 pessoas. Não, isso não é uma regra. Isso é uma sugestão, é uma linha de base para que a gente tenha qualidade no pastoreio. 14 pessoas. Vou ter uma qualidade, ok? Mas tem grupos que vai ter 20, vai ter 30, eu já vi grupos, gente. A grande maioria das igrejas que trabalham com grupos na cidade, grandes ministérios, tem grupos com 30 pessoas, com 40, e é o mesmo líder. Mas eles têm que trabalhar do quê? Eles precisam chegar a um momento que eles têm que dividir o grupo. Não é dividir, é multiplicar, na verdade, porque um se torna 2. Né? Então, não dividiu, ele multiplicou por 2. E aí, tem que ter uma pessoa para ficar neste grupo e tem que ter uma pessoa para cuidar do outro. Ok? Senão a coisa não cresce. Então, existe sim uma mentalidade de que, vamos ficar só nós aqui, né? Que gostoso, né? Só nós. A gente se reúne toda semana. Uma semana é lá na casa dele, outra semana é lá na casa dela, outra semana na casa dele. Meu, que gostoso, a gente se ama, glória a Deus, a gente se vê, né? Mas não é isso. Isso faz parte, mas tem que crescer. Pessoas precisam vir, pessoas precisam experimentar aquilo que Deus tem derramado dentro do grupo. A palavra de Deus, o pastoreio, a transformação, a cura, tudo que a gente experimenta de bom dentro dessa estratégia de grupo familiar é algo que as pessoas devem experimentar. O grupo familiar também é uma porta de entrada da igreja. Não é somente nos cultos. É para você convidar as pessoas para vir nos grupos. Amém?
que mais? As causas pequenas, então, são resolvidas pelos apacentadores próximos e as causas graves pelos apacentadores dos apacentadores. Então, a gente falou que vai subindo, né? Vai subindo até chegar em Moisés. Aí chega em Moisés diz assim, ok, então agora eu vou para Deus, né? Não tem mais o que fazer, então, Deus, também não sei como resolver isso aqui. Então, aí Deus vem e age. Alguma dúvida até aqui? Tranquilos? Qual o objetivo dos grupos familiares? Então a gente já leu lá, né, em Êxodo 18, 22, para que haja pastoreio, julgamento das causas, orientações, levar a ovelha para Jesus, não é para o líder. O grupo familiar, ele não tem o objetivo de criar uma líder dependência, como nós tínhamos no passado. No passado, nós tínhamos uma visão de líder dependência. A ovelha não podia ir no banheiro sem falar com o líder. Né? Não pode, eu quero trocar aquela garrafa térmica. Ela tem que orar antes, tem que falar com o líder, pedir permissão, tem que fazer uma semana de jejum. Não! Vocês riem, mas é verdade. Eu passei por isso, eu errei muito nesse sentido. Não é esse o propósito do grupo. O propósito do grupo é levar as pessoas para Jesus. É levar as pessoas a conhecer a Deus. Nós não somos banco, nós não somos médico, nós não somos psicólogo, nem psiquiatra, nós somos pastores. Os apacentadores, eles acabam exercendo o ministério pastoral nas suas vidas, porque eles pastoreiam, e querendo ou não, eles têm que levar as pessoas para Jesus. Esse é o papel. É óbvio que no contexto entra algumas outras orientações, você pode ajudar, mas o papel é orientação espiritual, levar para Jesus. Ok? Depois, Marcos 6,42. Quem lê para nós lá? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Mateus 14:20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Ok, então todos comeram e se fartaram. Então o que acontece? Quando a gente fala de grupo familiar, todos vão comer, todos vão se alimentar, todos vão estar lá, né, naquele lugar, se alimentando, né, recebendo a palavra de Deus, sendo amado, sendo pastoreado, né, sendo cuidado, sendo orientado. Para quê? Só para isso? O objetivo é só para isso? Só simplesmente para a ovelha ser cuidada? Não. A ovelha tem que ser cuidada porque ela vai ser o próximo apacentador. Mas então, pastor, todos vão ser líderes? Também não. A ideia, sim, é que todos seriam. Mas a gente sabe que na prática não é o que ocorre. Na prática não é o que acontece. Por que não é o que acontece? Nós temos algumas situações. Primeiro, muitas vezes não é o chamado da pessoa, ela não tem o perfil para isso, mas ela vai atuar em outras áreas. Ok? E a outra é que a pessoa, às vezes ela não se vê capaz, ou ela é egoísta. Ela não quer dispor da sua vida, ela não quer repartir do pão, ela não quer repartir daquilo que Cristo é em nós para levar vida às outras pessoas. Então, em base, todo mundo foi chamado para cuidar de vidas. O Evangelho, ele é cercado, a base dele são pessoas. São pessoas. Então, quando você vê o Evangelho, todos os homens de Deus, todos, sem exceção, eles estavam sempre envolvidos e eles estavam lutando por quem? Por pessoas. Para quê? Para que essas pessoas chegassem a Deus. Todos. Fora disso, o Evangelho não tem sentido. As pessoas precisam conhecer a Cristo. Precisam conhecer o Salvador e serem salvas. A base do Evangelho é essa. Ah, pastor, mas eu não me vejo cuidando lá na igreja. Mas às vezes você não cuida na igreja, mas você cuida na empresa. Você está lá na faculdade, você está lá na escola, você está lá na sua roda de amigos, exercendo influência, sendo sal e luz, levando palavras, sabe, sendo uma pessoa diferente. Não precisa ser somente dentro da igreja, sendo líder.
você pode exercer o pastoreio fora. Amém? Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Para que haja comunhão, edificação, celebração e evangelismo. Então, um dos propósitos também é isso. Todas essas questões que a gente vai tratar depois: comunhão, edificação, celebração e evangelismo. O que é a comunhão? É o estar juntos. Por que é importante estarmos juntos? Quem tenta aí, quem se arrisca? Por que é importante a comunhão? Por que é importante estarmos juntos? Eu acho que é o crescimento, né? Crescimento, Vai o que aprendendo mais? um com o outro. Fortalecimento, o que mais? Edificação. Isso, tudo isso acontece na comunhão. Aí tem edificação também. O que é a edificação? É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Estão sendo edificados, estão indo atrás da palavra, estão aprendendo, né? Quem dera, o meu desejo é sempre que mais pessoas estejam aqui, ensinando. Porque a melhor forma de aprender a palavra é ensinando. É você se preparar, é você ler, é você estudar o conteúdo, é você buscar de Deus e dizer: uau, hoje eu vou ensinar isso aqui. À medida que você vai ensinando, o Espírito vai ministrando sobre a sua vida e aquilo vai se tornando uma verdade. Então a edificação, ela é mútua. Pode tanto você, quando você dá, Deus ele vem e te dá. Por isso que maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Celebração. O que é celebração? Vamos falar um negócio bem interessante. Por que a igreja celebra? Celebra o quê? Por que fala? Por que a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra? Você é o povo mais feliz da terra? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? É uma responsa. Isso é algo que a palavra diz, o povo mais feliz da terra. Por que o povo mais feliz da terra? Por quê? O que nos distingue dos outros? Qual é a causa dessa felicidade? O que nos leva a agirmos como o povo mais feliz da terra? Temos esse título. O que você acha? Porque nós celebramos a vida. Celebramos a vida. Que vida? Cristo. Cristo. vive. Cristo vive. E daí? A vida é eterna. A promessa de Deus para nós. A vida eterna. A salvação em Jesus. O cumprimento, né, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo em nós e através de nós. É isso que nós celebramos. Que alguém foi e morreu por nós naquela cruz. Alguém pagou o preço que era impagável. A dívida de sangue que nós não tínhamos como pagar jamais. Alguém foi lá e pagou. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Por toda a eternidade. É isso que nós celebramos. É isso que nós cantamos. É isso que nos faz sair da nossa casa, sair do nosso trabalho e vir até um lugar como esse para aprender da palavra. Para vivermos, para estarmos juntos. Então quando a gente está junto com o irmão, com a irmã, a gente olha nos olhos, a gente... Uau! Vamos se alegrar junto. Por quê? Porque se Jesus voltar agora, a gente tem certeza para onde nós vamos. E isso é maravilhoso. E isso não tem nada que pague. Mas quantas pessoas estão desesperadas aí fora? Que não sabem o que vai ser no dia de amanhã? Ou até mesmo no dia de hoje, já não estão vivendo, estão sobrevivendo. Não é verdade? Então, celebração. E evangelismo? O que é o evangelismo? Tempo. Falar do amor de Deus, aquilo que Deus fez por mim. Levar essa promessa para outras pessoas? As pessoas, Levar aquilo que tu para aqueles que não recebeu. estão salvos, exatamente. É apregoar, é falar, né? É gritar aos quatro cantos as boas novas. Isso é evangelismo. Mas o melhor evangelismo é a nossa vida. É as pessoas olharem para você e disserem: eu quero ser como você. Eu quero aquilo que você tem. Eu quero aquele brilho nos seus olhos. Que foi assim que eu me converti. Eu tinha um amigo meu, Nani, um baixinho assim, que andava uma bicicletinha de criança, que ele era baixinho, pequenininho, o Bira.
estiver vendo esse vídeo, Bira, beijão. Ó. E ele tinha algo que não tinha nada que a gente quisesse. O cara não tinha carrão, o cara não era bonitão, o cara... Nada. Nada. Mas ele tinha um brilho nos olhos. Ele tinha um brilho nos olhos. Ele olhava para mim com aquele olhar e eu não sabia o que era. Esse cara, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Quando você olha para a pessoa e você olha para os olhos dela, e você olha fita assim para a pessoa, e ela fica olhando para ti, e olha assim, eu quero isso que você tem. O que você tem é Jesus. A nossa vida é a principal fonte, é a principal forma de evangelizar. É a nossa conduta, a nossa vida, o nosso modo de servir as pessoas. Porque servir, não adianta eu dizer que eu amo meu irmão se eu não sirvo ele. As pessoas não entendem amor de outra forma. As pessoas entendem amor quando alguém se importa com elas. Quando alguém chega até elas e diz assim, olha, você é importante. Deixa eu te ajudar. Deixa eu articular aqui para que as coisas aconteçam para você. Uau, mas essa pessoa, ela se importa comigo. Olha o que ela está fazendo. Está me ajudando. Eu nunca fiz nada para ela. O que é isso? É Jesus. Então nós temos que entender que existem estratégias no reino dos céus e é muito simples. Para a gente ganhar pessoas é servindo. Servindo. Amém? Vamos lá. O que acontece nos grupos familiares? Primeiro, louvor a Deus. Está lá em Atos 2,47. Quem lê para nós lá? Outro já vai abrir o Salmo 1, outro abre o Atos 2. Vamos ler a Bíblia bastante hoje. Atos 2,47 é em louvor. Louvando a Deus por tudo o que era estimado por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam ser salvas. Então, exatamente. Louvando a Deus por tudo e a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por isso que está ali, Fabão. Por isso que está no louvor e no evangelismo. Quando que acontece? Então, o grupo familiar é uma porta de evangelismo na igreja. Fabão, onde é que tu foi ganhando para Jesus, Fabão? Grupo familiar. No grupo familiar. Ok? Foi ganho no grupo familiar. Não foi no culto. Né? Então, meditação da palavra. Salmo 1. Primeiro salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei bendita dia. Olha onde está o prazer dessa pessoa. Você quer ser feliz? Felizes os que têm prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Hoje eu estava lá ministrando e eu falei exatamente sobre isso. Como você vai exercer, como você vai praticar algo que você não conhece? Como que você vai zelar por algo, vai viver algo que você não conhece? Não tem como. Por isso nós temos que meditar na palavra. Por isso nós temos que guardar a palavra. Por isso nós temos que viver a palavra. E é ler, e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. Se alimentar dela diariamente, todo o tempo. Aí Josué fala, né? Medita nessa palavra de dia e de noite. Por quê? Porque em todo o tempo você vai ser colocado diante de situações que você vai ter que tomar decisão. E muitas vezes você não sabe o que tem que ser feito, você não sabe o que vai fazer, mas a palavra vai te dar a direção, o Espírito Santo vai te dar a direção. Mas do que a gente se enche? Tantas coisas às vezes, né? E o mundo tem feito o quê? Tem sabotado a mente das pessoas com muitas informações que não servem para nada. Muito lixo. Muita coisa que não vai... Se olhar no dia a quantidade de informações que a gente absorveu, o quanto que desse montante que vai servir para alguma coisa é muito pouco. Muito pouco. Mas aquilo que efetivamente vai te levar para perto de Deus, vai te levar a um crescimento, vai te levar a uma edificação. E lembrando que quando você se edifica, todo o corpo é edificado. E isso é maravilhoso, porque nós não somos isolados, nós não somos seres isolados. Nós somos um corpo. Então, se um está bem, se um é edificado, todos são edificados. Né?
Então é isso que acontece, a meditação da palavra. E a comunhão, ele fala também, né, em Atos fala sobre a comunhão, que é o que? É o estar junto. É o estar juntos. Já diz a história, né, que as maiores decisões históricas, as maiores decisões históricas mesmo, foram tomadas ao redor da mesa. A gente tem a Santa Ceia, né? Quando Jesus vai lá e estabelece, né, toma a última ceia com os seus discípulos. Gente, a mesa ela é incrível. Né? Tem muita gente que fala sobre isso, né? Sobre o poder da mesa, de estar à mesa e tal. Eu particularmente gosto bastante. Né? A mãe sabe, né? A mãe sabe que a gente gosta bastante da mesa. É poderoso. Compartilhar. Provérbios 24, 6, que também vai ser a palavra de aconselhamento. Quem lê para nós lá? Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Olha só. O que ele fala? Então, quem sai à guerra precisa de orientação. A orientação vem de quem? Do outro. Ou dos outros. Não se consegue fazer nada sozinho. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Jesus, quando veio para a terra, quando veio aqui, se estabeleceu aqui, a primeira coisa, ele se cercou de homens. Homens simples, homens que Deus mostrou para ele. Então, ele se cercou daquelas pessoas e com certeza Jesus conversava com eles, queria saber o que eles pensavam acerca daquilo, tentava sondar os corações, mas era uma multidão de conselhos. A gente não acabou de ver ali Jetro aconselhando Moisés? Gente, quem foi Moisés? Era o homem que falava face a face com Deus, o único. Ninguém falou face a face com Deus, ninguém viu a face do Senhor. Moisés diz que a presença, a face de Deus passou atrás dele. Moisés falava face a face, Deus fala sobre isso. Ele fala, o meu servo fala face a face comigo. Agora, um homem que fala face a face com Deus vai receber a orientação de um cara que nem é da igreja. Mostrou a humildade dele, né? Porque se fosse outro, E aí? quem sou eu para pegar? Agora, então, pastor, eu posso receber conselho de todo mundo? Não. Quem era Jetro? Ele não era do povo, mas ele tinha uma conduta, ele tinha uma postura, e Deus usou ele realmente para ensinar Moisés. Não é qualquer pessoa, não é aquele seu amigo que leva você para o mau caminho, que leva você para longe da igreja, que sempre está arranjando problema para você, sempre colocando você em furada. Ah, eu vou ouvir conselho dele. Não! Conselheiro não pode ter. Exatamente, não é um encrenqueiro. Né? Não é um encrenqueiro, você tem que ter amigo. O melhor amigo, qual é o melhor amigo? É aquele que te leva para perto de Jesus. Esse é o melhor amigo. Se você tem um amigo, você diz, cara, esse aqui é o meu melhor amigo. Por quê? Porque ele me levou para perto de Jesus. Ou ele me leva para perto de Jesus. Esses são os melhores amigos. Ok? Eu sempre ouvi também a respeito de conselho. Você sempre se aconselha ou quem tem a mesma fé que você ou uma fé maior. Isso. Nunca menor, né? Isso. Pode trazer para trás. Exatamente. Boa, Fabão. Isso é importante. Você não vai abrir o seu coração também, mesmo dentro da igreja, com alguém que tem menos fé ou menos maturidade que você. Jamais. Sempre abra o seu coração com alguém que tenha mais maturidade, que tenha mais fé. Por quê? Porque essa pessoa vai poder te ajudar. Caso contrário, você cria um problema para você e para outra pessoa. Tá? Quem é que pode participar dos grupos? Adolescentes, jovens, adultos, não, todos. Né? A melhor idade, todos podem participar. Ok? Então aqui tem um esqueminha. Ó. Uma pessoa cuida de um grupo de 10. Cada um desses aqui tem um grupo. Cada um desse grupo tem um grupo e assim sucessivamente. Tá? Então é mais ou menos um esqueminha para a gente entender como funciona os grupos ali. É quase que nem aquele esquema de pirâmide, né? Vamos lá. Agora vamos falar sobre os ministérios do corpo. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tranquilos? Ô Lequinho, traz uma aguinha para mim, por favor. Conceito de ministério.
Execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho, mister. Não, o ministério vem dessa concepção. Então, o ministério nada mais é do que trabalho. Ah, eu faço parte do ministério. Eu faço parte da liderança. Eu sou quem trabalha na igreja. É o pessoal que rala, é o pessoal que está lá junto. Eu tenho um ministério, eu tenho um trabalho. Eu executo uma obra, eu tenho uma atividade, eu tenho uma responsabilidade estabelecida no corpo. Ok? A gente fala então, o Ministério da Música é o pessoal que trabalha na música. Obrigado, Bequinho. Depois, ocupação exercida por alguém. Cargo, função, profissão. Também, né? Na forma secular de falar, né, a pessoa tem, é um cargo, é uma função. Tá? Mas, Jesus ele chamou para 5 ministérios. A gente vai ver sobre isso depois. E nós temos uma das lições, que é a 14ª e a 15ª, trata dos 5 ministérios. Tá? Na linguagem utilizada na igreja, é comum encontrarmos o termo ministério em referência a algum determinado segmento da igreja ou de grupos formados em outros locais que compartilham da mesma crença. Por exemplo, Ministério de Louvor, Ministério da Pregação, Ministério de Oração, Ministério de Ação Social, são trabalhos, são ações, são atividades relacionadas a essas atividades ali. Né? Agora vamos falar dos ministérios do corpo de Cristo, na igreja. Lá em Efésios 4:11, né, ele vai falar sobre os 5 ministérios. Você não precisa abrir lá, porque ele já está escrito aqui, a gente já vai passar para vocês. São 5. Esses 5, queridos, todos nós temos pelo menos um. Todos. E quem deu esse ministério foi Jesus. A gente pode se manifestar, a gente pode se mover em mais do que um. Tem gente que se move nos 5. Mas todos têm pelo menos um desses 5 ministérios. Porque você faz parte do corpo de Cristo. São 5. O apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o de ensino, que é o mestre. São esses 5 ministérios, que é a mão de Deus sobre a igreja. Ok? Por que existem esses ministérios? Para que a igreja seja edificada. Por que edificada? Porque cada um que está dentro da igreja tem um ministério. Quando existem os 5 ministérios, todos são edificados. Porque se só tem um pastor na igreja, quem é do ministério profético não é edificado. Quem é do ministério de ensino não é edificado. Quem é do ministério evangelístico não é edificado. Então está lá, por isso que às vezes as pessoas pensam assim, vou embora dessa igreja, mas está tudo certo. Mas quem está lá é um pastor, mas a pessoa lá é do ministério de ensino. E as pregações do pastor não chamam, não queimam dentro dela. Porque é um ministério pastoral. Agora, quem é pastor, que benção, que beleza, é aquela coisa. Porque é do mesmo ministério. Agora o profético, quando tem um profeta na frente pregando, não tem um profeta, quem é do ministério profético, é isso aí, o cara vive, o cara tal. Mas quem é, por exemplo, os outros ministérios, poxa, o cara pegou pesado, né? Pô, o cara não sei o que, não sei, eu não me sinto, cara, é assim. Então, dessa forma, quando os 5 se movem dentro da igreja, a igreja toda é edificada, porque são 5 que ministram, são 5 que cuidam, são 5 que exercem o governo dentro da igreja. Então, todos podem ser aperfeiçoados. Estão entendendo como é que funciona? Está entendendo, mãe? Mesmo? Se tiver dúvida, pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Até que a igreja atinja o quê? Maturidade e a medida da plenitude de Cristo. O que é a medida da plenitude de Cristo? O que você acha? O que é uma igreja com a medida da plenitude de Cristo? Eu tenho para mim, quando se fala plenitude de Cristo, é todos da igreja convictos do seu chamado, do seu ministério e exercendo, ou dentro ou fora, não importa, exercendo plenamente aquilo que foi chamado. Todos da igreja. É pleno, pleno quer dizer todos, né? Full.
Então você imagina todo mundo sabendo, eu sei que eu tenho que fazer isso. Você vai lá e faz. E você faz plenamente. Eu tenho que fazer tal coisa. Eu vou lá e faço. O que eu tenho que fazer? Meu negócio é cuidar, eu tenho que cuidar do Ministério de Louvor. Outro, eu vou cuidar das crianças. Outro, eu vou cuidar da parte de apoio da igreja, da manutenção. Ou vou cuidar lá da recepção. Ou eu vou cuidar, dessa parte e faz plenamente. Todos funcionando plenamente. Isso para mim é a plenitude. Porque o corpo está em pleno desenvolvimento, em perfeito desenvolvimento, em perfeita função, em perfeita atividade. Para mim a concepção é isso. Tá? Outros serviços na igreja. Deuteronômio 18:5. Quem lê para nós lá? Porque o Senhor teu Deus o escolheu entre todas as tribos para ministrar em nome do Senhor. Ele e seus filhos, todos os dias. Então existem pessoas que servem, que são chamados para servir dentro da casa. Não são todos que são chamados para servir dentro do templo, dentro da casa de Deus. Mas tem aqueles que são chamados. Né? E eles são o quê? Descendentes de Levi. São chamados levitas. Marcos 10, 43 e 44. Essa palavra aqui é tremenda. Lê para nós lá. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Olha só. Vê se seguir Cristo não é entrar na contramão do mundo. Você quer ser o maior? Seja você o que mais trabalha, o que mais serve os outros. Teve uma pessoa que perguntou para mim assim, pastor, eu estou tendo uma dificuldade lá na minha empresa, assim, assado, papapá, eu queria fazer tal coisa e tal. Sabe o que você faz? Estou tendo uma dificuldade. Sirva. Sirva as pessoas. Sirva o teu chefe, sirva os teus colegas. Mostre, por quê? Porque quando você serve, você estabelece autoridade. A autoridade não é estabelecida somente na força. Também é na força, na coação. Mas com Cristo a autoridade, ela é estabelecida através do serviço. Você sabia disso? Quando você serve, você estabelece autoridade sobre a sua vida. E não o contrário. Não, aquele que serve, aquele que faz as coisas é o trouxa. É o cara que esse não vai nunca ser reconhecido. Esse nunca... Não! Se você serve com o foco em Jesus, em Deus, no propósito que Ele te chamou, você é elevado. Ele vai fazer com que você cresça. Porque Ele diz que maior é o que... Você quer ser o maior? Seja você o que sirva. Ok? O mundo quer que você pise nas pessoas, que você sirva os seus desejos. Que você seja feliz. Que você se encontre. Que você seja bem... digamos assim, você seja privilegiado. Ponto. Não teu próximo que se dane. Os outros colegas que se explodam. É você. Coloca você no centro, o seu ego. Agora Jesus disse, não, eu vim, eu dei a minha vida. E quando ele está ensinando isso, o que ele faz? Ele tira uma toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos. Né? Que é o que diz ali em João 13, 14, que Jesus então lavou os pés dos discípulos. Para nós encerrarmos, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, tem um trecho grande aqui que vamos falar acerca dos dons espirituais. Quem lê para nós lá? 1 Coríntios 12. Essa mulher aqui, tadinha, daqui a pouco ela não mexe mais o ombro. Vai dar uma, né? Ela está desde o início, 1 hora fazendo assim, ó. Daqui a pouco ela não mexe mais. Mas ela está sempre sorrindo, ó. Ela faz e não reclama, tá vendo? Coisa linda. Olha lá. Eu quero ver amanhã esse pescoço aqui torto desse jeito, assim. Você diz de eu declaro cura e ser profetizar, então. Sim. Mas por que a gente pode declarar cura? Por que eu posso chegar e declarar cura na vida de uma pessoa? Por que a senhora pode declarar cura na vida de uma pessoa?
Por que a senhora pode e talvez aquela pessoa que está lá na rua não? Por quê? Quem responde? Porque eu sou nascida de Deus, porque Você não é filha? sou filha. Nós não lemos que você faz parte do corpo? E se você está no corpo, tudo que o corpo recebe, tudo que o corpo é, você também é? Nós não somos nação santa, sacerdócio real? Jesus não disse que tudo que ele fez, nós também faríamos e até mais? E a Bíblia não diz que nós devemos orar uns pelos outros, orar pelos enfermos, etc, etc, etc? Que a autoridade que nós temos, mas nós temos que orar em nome de Jesus. Então essa autoridade foi declarada e eu posso orar primeiro porque eu sou filho. Então eu tenho essa autoridade que me foi dada pelo nome de Jesus. Não sou eu que vou curar, mas porque eu sou filho, eu tenho através do nome de Jesus, aquela doença ela tem que se submeter à ordem de Cristo. Então eu chego e eu declaro, doença, enfermidade, né, desapareça, papapá. Ah, pastor, mas eu orei e não foi curado. Não é o seu problema. A Bíblia diz que nós temos que orar. Tem pessoas que vão ser curadas, tem pessoas que não vão ser curadas. É Deus que cura. Mas por que aquela pessoa que está lá fora não pode? Só se ela for filha. Se ela é uma pessoa do mundo, ela não tem aliança com Cristo. Não adianta ela orar em nome de Jesus, porque ela não é de Jesus. Ela não tem o vínculo, ela não tem o Espírito Santo. Então ela não tem essa autoridade. Está cheio de gente que faz esse tipo de coisa. Ah, pois é. A Bíblia fala no livro de Atos, tinha alguns ali que não queria comprar os dons do Espírito Santo. Vou clicar esse negócio aí de orar em língua. Quanto é que é? Quanto é que é? Eu quero. Eu também quero pegar e pôr as mãos lá e vou ganhar uma grana. Botar a placa aqui, ó. Estou vendendo dom de línguas. Ó, hoje, né, dízimo a 7%, 2 vezes no cartão. Né? Então você vai vendendo lá, porque. E aí o que acontece? Os discípulos olharam para o cara e disseram: tu tá louco! Tu tá louco! O dinheiro seja para ti e para tua maldição. Mas aconteceu. Ali, tem enviados. Pessoas assim, deslumbradas com o mover do Espírito Santo, deslumbradas com o pessoal orando em línguas, deslumbradas com pessoas sendo curadas e queriam comprar esse poder. Mas eram pessoas que trabalhavam com o cultismo, que lidavam com essas coisas e achavam que era da mesma forma. Mas não é. A senhora entendeu por que a gente pode orar? Por que a senhora pode orar? Por que a senhora pode acordar de madrugada? O Espírito Santo pode usar a senhora como intercessora e a senhora vai ver, muitas vezes ouvir e até sentir o que a outra pessoa está sentindo. Por quê? Porque esse é um ministério de intercessão. E aí a senhora, o que é interceder? Isso é muito interessante. Existe uma diferença entre o ministério de oração, o ministério de intercessão e o ministério de batalha espiritual. São 3 frentes que lidam com a oração, mas elas são distintas, elas têm atuações distintas. O ministério de oração, que é o primeiro, é um ministério que você vai pegar os pedidos, você vai orar, você vai colocar na presença de Deus, você vai declarar e está tudo certo. Muitos que fazem parte desse ministério, na verdade, não tem nem o chamado de oração, mas eles estão lá orando, estão lá trabalhando, estão lá, né, orando aquilo porque a palavra diz que a gente tem que orar. O ministério de intercessão são pessoas específicas, elas têm esse sentimento. Elas vêm, elas sentem, elas escutam. É incrível. Interceder é se colocar entre a pessoa e Deus. Ela se mete no meio. Então eu sei que ele está em apuros, ele está com problema e ele está indo para o buraco, eu me jogo na frente de Deus. Olha aqui. Esse é o intercessor. Ele apresenta, olha, o Gustavo está indo, nós estamos perdendo ele. Deus, olha para o Gustavo. Então, o intercessor, ele olha e intercede, ele se mete no meio. Fazer alguma coisa pela Ele se coloca no meio. A Bíblia diz que Jesus não intercede por nós. Ele se colocou, ele se fez morte por nós. E o ministério de batalha espiritual é uma intercessão, só que ela é específica para a questão de batalha mesmo espiritual, contra o reino das trevas. Contra algumas questões que a pessoa geralmente tem esse discernimento, tem esse dom de discernimento de espírito, enfim, e aí ela consegue discernir o reino espiritual, o que está acontecendo, quem está lutando, e ela desce o porrete. É como se pegasse uma metralhadora, uma .50 lá, e visse os bichos voando e...
Ela vê, ela consegue, ela discerne, ela consegue combater o reino das trevas, né, de uma forma muito clara. Esse é o ministério de batalha espiritual. E repreende e tal, e, né? É louco, é louco. Uns que são pirados assim, né? Tapa na cara do diabo. Pá, tal. Né? Ok? Deu para entender mais ou menos a diferença? Os três? Quem vai ler para nós lá 1 Coríntios para nós encerrar? Antes que o vovô aqui já está cansando aqui. Tem paciência com o A vovô. respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecias, a outro, discernimentos de espíritos, a outro, variedades de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Viu? Olha quantos dons Jesus ele distribui. O que são dons? Dons são tidos como presentes. Presentes para você servir. Né? Tem outros dons, tem o tal dom da misericórdia, eu acho que não fala ali, mas existe. Tem o dom da fé. Né? São dons que são dados a cada um de nós para que a gente possa auxiliar os ministérios. Então ele trabalha em conjunto com os ministérios. Ok? Então, por exemplo, o dom de línguas. Para que serve o dom de línguas? O que é a oração em línguas? A gente viu na aula passada. Na lição passada do Espírito Santo a gente viu que era o dom de línguas. Que é um dom do Espírito Santo. Para que serve orar em línguas? Fazer todo mundo rir. Edificação, né? Quem foi na aula passada? Edificação? Só alegria. Quem? Do quê? Como? O corpo da igreja. Da igreja? Nosso principal é assim mesmo. Isso mesmo. Muito bem. Vai lá, vamos falando aí. O que você acha? Por que oração em línguas? Que negócio é esse? O que mais? Quero ouvir mais. Ora bem. A língua dos anjos. A oração em línguas, você ora o que Deus quer que você ore e o seu cérebro ele se desliga. É uma criptografia divina. Na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães queriam passar mensagens para suas bases dentro da Europa, e eles passavam via rádio. Não, via rádio não tinha rádio ainda, era telégrafo. Eles mandavam, né, os códigos mortos, né? Então tinha na linha, havia os outros telegrafistas dos aliados que pegavam aquelas mensagens e eles iam codificando aquela mensagem, lendo o que o cara estava passando. Os alemães vão atacar tal dia, papapá. Então, para eles não terem essa dificuldade, eles criaram vários níveis, vários tipos de criptografia. O que é criptografia? É um código, né? O mais comum é o chamado código de Vigeneur, que é francês, que ele trabalha com um algoritmo de linhas, né, de abscissas e da x, y lá, e aí você tinha uma tabelinha de caracteres que você ia codificando e rapidamente você ia entendendo. Também. Então, assim, o Espírito Santo, a oração em línguas, é uma criptografia divina. Você ora e o diabo não sabe o que você está orando. O reino das trevas não sabe o que você está orando. Mas a gente também não. Mas Deus sabe. O Espírito Santo precisa de bocas, precisa de lábios para declarar as coisas. Tudo no reino dos céus, tudo no reino espiritual é declarado via logos, via boca, via palavra.
Se você lê o livro de Tiago, o livro de Tiago vai dizer o seguinte: cuide da sua boca. O poder da vida e da morte está na língua. Às vezes uma brincadeirinha, uma palavrinha, qualquer coisa, você pode declarar, você move o reino dos céus contra ou a favor de alguém. E Tiago fala sobre isso. Cuide com a sua língua. Então quando nós falamos, quando nós declaramos, e Deus precisa o quê? Deus precisa de alguém falando, só que o reino das trevas não pode ouvir o que está sendo declarado. Então ele criou o dom de línguas. Então você está orando e está subindo para os céus o que precisa para mover, e o diabo fala: o que está acontecendo ali? Ele não tem decodificador. Eu tenho essa regra de madrugada, daí eu sempre começo a orar em línguas, orar. E depois, daí vai vindo na mente as pessoas para quem tu orar e interceder. Pessoas que tu nem imagina, daí vai... A oração em línguas, ela é para edificação pessoal, não para edificação da igreja. O que é o dom de edificação da igreja é o dom de profecia. Né? O dom de profecia é quando você profetiza, ou quando você chega uma pessoa para o ímpio. Paulo fala sobre isso, né? Chega um ímpio dentro da igreja, você começa a profetizar sobre a vida dele, falar aquilo que está no coração dele, começa a revelar. Ele, meu Deus. Então você está edificando a vida dele. A igreja é edificada com esse fato. Mas quando você ora em línguas, ninguém é edificado, porque ninguém entende nada, não acontece nada teoricamente. Vão achar que você é louco. Né? Então o dom de línguas é para edificação pessoal. Então para você crescer em relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, você ora em línguas. Então Paulo fala, né? Eu louvo a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. Porém, quando estou na igreja, eu prefiro falar uma palavra em línguas e 5.000 em palavras normais, para que todos entendam, do que, né, aquela questão toda. Por quê? Porque ele quer edificar a igreja. Ok? Tenho uma experiência em falar em línguas bem no começo da conversão, com espíritos malignos, né? E foi quando a Sara uma vez acordou de madrugada, foi no banheiro, eu acho, e ela viu demônios sentado à roda da nossa mesa lá em Blumenau, na cozinha. Ela voltou, daí me acordou e disse: ó, tem demônio dentro de casa sentado na mesa lá. E eu fui, acendi a luz bem machão, né? E fui lá e não vi nada. Não vi nada, acendi a luz, eu não vi nada, não senti nada. Mas quando eu desci, que dava um degrau, né, para a cozinha, que eu desci, que eu pisei na cozinha, aquilo arrepiou tudo, e eu pensei, agora me deu um certo medo, né? E eu pensei em repreender o diabo, dizer: vai embora, está amarrado em nome de Jesus, e não saía palavra nenhuma, nada, não saía nada. A única coisa que vinha era um sufocar na garganta, assim, parecia que alguém estava me pegando pela garganta, literalmente, né? Mas eu não via nada, eu só estava com o corpo todo arrepiado, né? Na época eu não entendia o que era, e eu não conseguia repreender o diabo, não saía palavra nenhuma. E aí, de repente, eu comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, aquilo parece que desceu um fogo dentro daquela cozinha, me encorajou. Eu comecei a andar, eu não conseguia nem dar a volta em redor da mesa. Eu fazia só um mu, porque quando chegava perto da geladeira, assim, para dar a volta atrás, né, ali parecia que existia uma barreira. Aí quando eu comecei a orar em línguas, então eu consegui dar a volta na mesa. Aí eu fiquei alguns minutos ali orando em línguas. Daí onde que eu imagino que o diabo ficou com medo, que ele pensou: o que esse cara está falando? Né? E aí então eu consegui repreender toda a hoste maligna, tudo quanto era espírito maligno que veio na mente, eu repreendi, mandei embora, abri porta, mandei para a rua, sabe? Fiz o escarcel, dei aquela limpeza debaixo do tapete. Mas o mais gratificante e glorioso foi isso: eu não conseguia, com palavras normais, no caso, né, falar nada. Só quando eu comecei a orar em línguas é que veio destravar, o diabo soltou a minha garganta e eu consegui depois repreender, então, em entendimento, né, e mandar ele embora. Isso aconteceu também comigo, em sonhos, assim, de ser sufocado e não conseguir repreender o demônio, e não conseguia, a voz não sair mais no momento que eu começava a orar em línguas, assim. Isso mesmo. Sonhos, assim. Flavinho, o que eu entendo assim, orar em língua é conexão direta ao coração de Deus. Quando a gente ora, não é o nosso espírito que ora diretamente ao coração de Deus. Isso, nós cedemos, né, o nosso corpo, a nossa língua,
para que Deus estabeleça, né? Ele precisa da nossa boca para orar, porque ele não vai orar, né? Deus precisa de uma boca para orar. E a gente dá o nosso corpo, a nossa língua, por isso que é chamado de vasos, né? Somos vasos, né? Que podemos ser cheios, né? Vasos de honra, vasos de desonra e por aí vai. Amém? Então quem serve cresce e consegue discernir melhor o seu lugar no corpo de Cristo. Então, quem serve vai crescer. Quem não serve, não serve. Para ser filho. Quem não serve para ser filho de Deus. Deus só usa quem tem coração de servo e está ativo. Deus geralmente, assim, eu nunca vi o caso de Deus chamar alguém que está parado. Alguém que está letárgico, que está, né, sobrando. Deus não usa. Deus usa aquele que está por aqui de coisa, está atolado de coisa. É esse que Deus vai chamar. Mas Deus, é tu, por quê? Porque ele tem um coração disposto. Todos os grandes homens de Deus começaram suas jornadas servindo. Noé, Moisés, José, Davi, todos estavam servindo. Todos. E a última frase diz assim, preste bem atenção. Cada atitude nossa com o coração voltado a servir ao Senhor move os céus e sobe como um sacrifício de ações de graça. Essa frase aqui é minha. O que quer dizer isso? Cada atitude com o coração voltado a servir ao Senhor. Se eu estou aqui e eu vejo que esse negocinho está errado aqui e tal, o meu coração está disposto a servir a Deus. Eu digo, Senhor, eu acho que se eu melhorar isso aqui, tu vai, né, se arruma aquilo, isso move os céus. Cada atitude, por mais insignificante que pareça, move os céus quando o teu coração está voltado para isso. O que nós temos que entender é que Deus, ele precisa de nós no aspecto que o reino dos céus precisa de pessoas falando, agindo, né, mostrando, estabelecendo o reino de Deus. Mas se nós não fizermos, outros farão. Deus não vai deixar de executar a obra dele, porque a gente não quer. Se a gente não entende, se a gente não se submete, se a gente não obedece, Deus, ele vai seguir. Mas tem que ser vai cumprir. Forma de sacrifício? Oi? Tem que ser como forma de sacrifício isso? Sobe como um sacrifício de ações de graças. Vamos dar um exemplo simples, mãe. Senhora, a senhora quando fez a sua cirurgia na mão, a senhora estava lá no culto, a senhora levou aquela sacola pesada, todo o seu prédio lá, desceu, fez uma cuquinha, fez um negocinho, preparou, estando com a mão operada com alegria, com o coração de servir. Foi um sacrifício. Isso subiu como louvor a Deus. Claro que não, mas Deus recebe como sacrifício. Porque não foi algo pesado. E essa é a grande questão. A diferença é um sacrifício, porque uma outra pessoa olharia para a senhora com menos limitações, com menos dificuldades, já não faria. A senhora, com toda a sua limitação, com toda a dificuldade naquele momento, a senhora fez de forma natural, porque a senhora ama. E quando a gente ama, não é pesado. Quando a gente ama a igreja, quando a gente ama o projeto de Deus, quando a gente ama Jesus, não nos é pesado fazer as coisas. Ele recebe como um sacrifício. Ele recebe como um sacrifício, mas para nós é gratidão, é louvor, a gente está alegre, mas ele recebe como um sacrifício de ações de graça. Entendeu? E ele foi aquela... Amém? Então a gente sempre tem que pensar, se você faz algo e é pesado, Deus já não está recebendo. Deus já não está recebendo. Por quê? Porque Deus não quer algo que vá com a roda presa, ele quer o teu coração. Ele quer que você se relacione, que você faça as coisas por amor, como Ele faz por nós. Você consegue imaginar Deus se movendo de forma pesada para nos abençoar? Uma cara sisuda, assim, tá, eu vou abençoar o Fabão. Não. Deus, ele tem a maior alegria. Obrigado, aqui eu estou terminando já, obrigado. Né? Amém? Dúvidas, perguntas? Uma pergunta que fica, né?
qual é o seu lugar no corpo? Quando que nós somos batizados no corpo? Isso não está aqui. Mas quando que você é batizado no corpo? Quando? Quando você entende quem você é em Cristo e aquilo que você tem prazer em servir e fazer para Deus. Isso é do quarto. Exatamente. E aquilo não lhe é pesado. A gente brinca, mas na verdade é sério. Quando eu conversei com a dona Brigitte, né, há um tempo atrás, disse assim: a senhora foi batizada no corpo, a senhora vai cuidar lá no culto, a senhora é a mulher do cafezinho, a mãe do cafezinho lá. Ela vinha, trazia lá as coisinhas, e a alegria dela. Todo culto, lá desde a época do ITA, ela vinha, arrumava a mesa, e botava as coisinhas, e bolacha, e a alegria dela de fazer aquilo. Isso é um batismo no corpo, ela foi batizada. Porque ela se sentiu, ela disse: isso aqui é a minha parte, e eu vou fazer com todo o meu coração, com alegria, com muitas vezes, como eu disse, ela estava com a mãozinha operada, um problema no joelho, passou a semana toda, às vezes com dor e coisa, e estava ela lá, desce o prédio, com as sacolas e tal, e ela não vê a hora de quê? De estar servindo a igreja e está lá, vem para as vigílias, a mãozinha levantada, fica 2 horas tudo apavorado, meu Deus do céu, tá pegando ela lá nem aí, tá assim, eu estou aqui, está lá. Gente, isso é um exemplo. É a mesma importância do pregador. Né? A mesma importância do pregador. Às vezes alguns olham quem prega, que é a estrela do culto, né? E na verdade, às vezes, aquilo que está lá servindo, exatamente, faz mais excelência do que o que está pregando. Todos, aquilo que você faz com excelência, está ali a Rosa, você deu a casa. Quando a gente vem para cá, para fazer o discipulado, ela limpa tudo, está tudo cheirosinho, às vezes faz um cafezinho, a gente está sempre a alegria, a gente vê nos olhos dela a alegria de poder receber a igreja na casa dela. Isso é batismo no corpo. Por quê? Porque ela entendeu, é parte dela. Pode chegar alguém aqui e falar: pô, Rosa, mas tu disse: não, isso aqui para mim é uma alegria estar com os irmãos, estar aqui na minha sala e bota e tal. Tem gente que não suporta isso, mas ela é o lugar dela. Né? Pega agora o Roque e a Fátima, estão lá, está o MAP lá na casa deles, a alegria deles, o Roque estava lá botando: mano, vamos fazer a faixa, botamos a faixa lá, e coisa lá, ele fez com todo carinho, mandou a foto, estão organizando lá dentro, já estão preparando as coisas, não vem? Isso é batismo no corpo. Você entende o seu lugar. Você entende quem você é em Cristo, você se alegra com aquilo. E você faz, e seu coração transborda. E você sempre, sabe, não é pesado. Né? Quem mais nós temos? Temos vários exemplos aqui. Né? Então, queridos, não é coisas difíceis. Não são coisas difíceis. São coisas simples que Deus leva em consideração. Amém? Entendeu?